Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E hoje vamos abordar um assunto que, com certeza, todo mundo que já trabalhou ou que já está aí há algum tempo no mercado de milhas já se deparou com alguns desses erros aí, né? É inevitável que você cometa alguns deles, né? Faz parte do crescimento, faz parte do aprendizado, né? É, todo negócio novo, toda área nova que a gente começa, inevitavelmente vão ocorrer algumas falhas, né, alguns erros, inclusive amadores, mas a gente está aqui para tentar elucidar alguns deles, né, e trazer clareza, né, para que você que está aí nesse mercado também não incorra em nenhum deles, né, e procure, né, fazer com que eles sejam cada vez menos frequentes na rotina de um milheiro, né? Então, vou trazer aqui para vocês um mapa mental da nossa imersão, que a gente traz diversos erros dele, e eu vou trazer aqui para vocês, até para vocês entenderem um pouquinho do que tem lá dentro da nossa imersão Milhas 360, que vai ocorrer em breve, e assim que eu tiver uma data, a gente anuncia. Então, vamos lá. Primeiro erro, comprar milheiro caro. Cara, é padrão, né? A gente ainda não tem muita noção, né, de quanto. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar aqui para vocês. Pronto. Então, muitas vezes a gente vê, né, promoção, né? Eu já tive uma tia que caiu numa dessa. A promoção, estava com a promoção de 70%, um voucher de 70% na Smiles. Ela gastou uma grana lá, acho que foi R$ 900, comprando milhas na Smiles, né, com um voucher de 70%. E a gente que hoje entende como funciona, né, os vouchers da Smiles sabe que é um voucher bem ruim, né? Só vale a pena, a gente considera que só vale a pena a partir de 77%, né? Então, esse é um erro que, inevitavelmente, uma hora ou outra, a gente termina, né, comprando milhas a preço caro, né? Pagar todas as contas apenas com Pix ou débito, com medo de dívidas, né? Então, principalmente para quem já sofreu com dívidas de cartão, né? Tem muito receio em utilizar ela como uma ferramenta geradora de milhas e benefícios, né? E realmente, se você é uma pessoa que não tem ainda um controle financeiro maduro, realmente é recomendável que você ainda não utilize os cartões, que hoje no mercado de milhas existem outras formas até mais eficientes de acúmulo, sem precisar de cartões de crédito, né? Você não vai deixar de participar do mercado de milhas por não ter cartão, né? Apesar dele ser uma ferramenta muito boa, principalmente pelos benefícios, não tanto pela geração de milhas. Tem muito cartões e acumular pontos de forma espalhada, né? Então, a partir do momento em que você não tem uma estratégia definida, não sabe para onde vai viajar, isso é um erro recorrente, principalmente para quem está começando, quer sempre pegar os melhores cartões, começa a acumular em diversos clubes diferentes, né? Então, quando a gente já está mais maduro nesse mercado, a gente começa a acumular de forma mais consciente, a concentrar os acúmulos onde as companhias fazem mais sentido para nossos objetivos, né? E aí a gente começa a cometer, a descartar alguns cartões que não fazem mais sentido, né? Ou seja, pela baixa pontuação, pelos poucos benefícios, né? Pela anuidade cara. Então a gente começa a avaliar os critérios que realmente fazem mais sentido para a nossa realidade, e aí a gente passa a cometer, né, menos esse erro de ficar espalhando até porque muitas vezes você vai espalhando tão poucos pontos de forma espalhada que você não consegue fazer missão nenhuma, né? Seus pontos expiram e aí todo o seu desgaste não serviu para muita coisa. Transferir pontos entre contas com custo e sem bonificação. Então, hoje é possível, por exemplo, se eu quiser transferir pontos da Livelo, da minha conta, para a minha esposa, é possível, mas isso tem um custo e geralmente não vale a pena, né? Em raras ocasiões em que tem
é uma bonificação bem alta, tem um custo baixo, né? Em momentos específicos durante o ano, e em alguns clubes apenas, vale a pena. Tirando isso, né? A única exceção aí é a empresa Ibéria, né? Que ela transfere Ibéria, Brit e Qatar milhas entre eles sem custo, né? E o Azul, né? Que quando você tem a partir de 6 meses de assinatura de clube, você consegue receber pontos de outro assinante. Então, eu consigo transferir, por exemplo, para alguém que já tenha 6 meses de clube, transferir até 50 mil milhas para essa pessoa sem custo por ano. 50 mil por ano, eu consigo transferir, né? 2 vezes apenas no ano. Posso transferir 5 mil, depois fazer outra transferência 5 mil sem custo. Ou então uma só de 50, não importa, desde que o total seja de 50 mil. Fazer transferência de pontos sem bonificação com bonificação baixa. Isso aqui é um dos erros mais comuns que acontecem da pessoa. Estou até com um caso aí recente. Uma pessoa me ligou dizendo que estava com os pontos na Latam, que transferiu da Caixa. E aí, quando eu fui ver, ele transferiu de 1 para 1 e queria que eu comprasse os pontos dele. Cara, 33 mil milhas. Se ele pegasse a promoção da Latam aí de aniversário, aí ele ia ganhar pelo menos 50%. Então, ele perdeu aí pelo menos aí 16, 17 mil milhas aí, só por não transferir no momento certo, né? Então, isso é normal, eu já fiz transferência também, em que errei, ou transferi a mais e não bonificou totalmente, ou esqueci de fazer algum etapa na parte de transferência e não foi os bônus. Então, assim, a gente termina uma hora ou outra caindo em algum erro desse, mas com o tempo a gente já fica calejado e aí já fica quase no automático fazer essas transferências. Deixar as milhas expirarem, né? Isso aí a gente não deixa de jeito nenhum. Nossos clientes de gestão, a primeira coisa que a gente faz é olhar se tem milhas e se estão próximas de expirarem, né? Se estiverem muito próximas, a gente faz algumas estratégias aqui para utilizá-las da forma mais rápida possível, né? Mas quem não está olhando ali o tempo todo, quem não está nesse mercado, realmente perde milhões e milhões de milhas. Todo ano é anunciado, né? Quantos milhões de milhas foram perdidas esse ano. Então, os bancos ganham muita grana aí com essa expiração de milhas, né? Então, uma coisa que a gente precisa estar sempre de olho, né? E existem algumas estratégias que a gente faz para isso não acontecer, né? Por exemplo, a gente pode transferir para a Accor, né? Que é o clube de hospedagem do grupo Accor, né? E aí você estende para mais um ano o uso dessas milhas lá dentro, né? Aí você pode fazer hospedagem usando as milhas, né? A gente pode simplesmente assinar o clube. Só em você assinar, a grande maioria já torna as milhas sem data de expiração. Então, tem algumas estratégias que a gente vai fazendo, né? E quando não tiver jeito, né? Aí a gente ou transfere para All, ou então a gente compra voucher de Uber, né? Alguma coisa assim. Ou então emite uma passagem que ele já tem ali meio que programado, né? Para algum destino que ele vá, e aí a gente não perde, né? Aqueles pontos. Fazer compras online sem antes consultar a bonificação, né? Então, simplesmente lá no site, né, ou no Mercado Livre, compra sem ver se tem a opção de você fazer uma compra bonificada, né? Então, isso aqui é um grande gerador de milhas que a galera usa muito pouco. Eu tive uma cliente de gestão aí que só na Black Friday aí, na Livelo, acumulou quase 180 mil milhas, 180 mil pontos, né? 179 fração. E na Smiles foi 40 e poucas mil. Então, faz uma diferença grande, né? E ajuda demais aí a baratear as nossas passagens. Então, isso aqui é uma ferramenta poderosíssima. Sempre que possível, faço as compras online por dentro dos clubes de pontos. Assinar todos os clubes por um ano e sem promoção, né? Então, existem períodos em que existem algumas promoções muito interessantes, né? O ideal é você sempre assinar os clubes que fazem sentido para a sua estratégia, né? Se você não acumula azul e não usa azul nos seus voos, não tem sentido você assinar o clube deles, entendeu? Então, o ideal é você ter um
uma estratégia de uso de milhas, né? Saber quem são as companhias que fazem aquela rota mais barata e você focar nela, né? E aí pode ser que, por exemplo, seja a Smiles e a Livelo. Então, assinando esses dois clubes de forma estratégica, né, em promoções, em que a gente consiga baixar bastante o custo dos pontos, com assinatura, vale a pena demais, certo? Assinar clubes em todos os CPFs que você gerencia. Então, às vezes, você tem conta na Livelo, seu de sua esposa, né? Tem na Smiles, tem na Latam PES, tem na Azul Fidelidade. Imagine todos esses, cada clube desse, você assinar para você e para sua esposa. Então, precisa avaliar direitinho, né? A gente usa aqui, eu tenho alguns clientes que a gente usa a estratégia da seguinte forma: tal clube a gente assina para o marido e o outro clube a gente assina para a esposa. E a gente foca o marido para voos internacionais e a esposa para voos nacionais, por exemplo. E aí a gente consegue ter aí opções muito interessantes usando essa mescla nessas situações. Ficar com milhas presas sem poder vender com restrições de CPF na companhia aérea. Um erro muito, muito comum, principalmente na época da Hot Milhas e Max Milhas, em que a gente vendia as milhas lá, né? Principalmente na Azul, né? Então, às vezes, a gente tinha uma promoção da Azul, o cidadão se empolgava, transferia um caminhão de milhas lá para dentro, né? Transferia, sei lá, 500 mil milhas para a Azul, e simplesmente emitia as passagens, né? Vendia na Hot Milhas, só que já trancava os 5 CPFs. Aí, às vezes, você só usou lá 200 mil, você ficou com 300 mil milhas lá, sem poder utilizar muita coisa, né? Hoje, claro, o mercado amadureceu e tem estratégias bem melhores para utilizar, inclusive, essas milhas quando você não tem mais CPF, mas na época não tinha, né? E até se a pessoa não tiver o conhecimento, ele fica com essas milhas paradas lá e não consegue utilizar e termina perdendo, né, essas milhas. Então, é importantíssimo que você também tenha essa questão da restrição dos CPFs nas companhias aéreas, né? Você tem uma quantidade limitada de emissão por ano ou por período, para você não ter milhas demais que você não consiga usar até elas expirarem, entendeu? Então, esse é o que é o pensamento para você transferir realmente de forma em que aquelas milhas sejam totalmente utilizadas. Então, trocar milhas também por produtos, né? É péssimo, na grande maioria dos casos. Só vi 2 exceções até hoje. Não ler o regulamento da promoção, isso aqui é clássico. Você vai fazer uma transferência bonificada, então você vai fazer uma compra bonificada, leia direitinho o regulamento, baixe o contrato, se tiver algum problema você recorrer, porque é muito comum mesmo, você fazer uma compra bonificada e os pontos não caírem. Quando você foi ver, você esqueceu de botar o cupom que exigia a promoção, não clicou no botão acumular pontos, não inseriu o CPF antes de entrar no site, não se cadastrou antes no site da promoção para habilitar a transferência bonificada. Então, assim, tem uma série de regrinhas de passo a passo que precisam ser feitos na hora de você fazer ou uma transferência ou uma compra bonificada. Não controlar as compras bonificadas, registrar o processo de compra, né? Então, você simplesmente vai fazendo compras bonificadas, você já tem esse hábito, está ali fazendo para você, para seus amigos, e você não está registrando elas. Então, você vai terminar que vocês não estão, alguns pontos não vão entrando e você termina não sabendo de qual compra foi, se entraram todas, se não entraram. Então, é importantíssimo que você tanto registre as compras direitinho com a data prevista para cair os pontos. Cada promoção tem uma data específica para cair os pontos. Ideal que você printe todo o processo de compra bonificada, para que, em caso dos pontos não caírem, eles vão pedir isso. Geralmente eles pedem as notas fiscais e o registro, né? E a comprovação de que você cumpriu os critérios. Então, você geralmente a gente tira o print da regra, do processo de compra,
se você inseriu algum cupom, bota lá que você inseriu o cupom foi ativado. Então, tudo isso precisa ser documentado para, caso você tenha algum problema, você tenha materialidade ali para comprovar. Fazer transferências para a companhia errada, eu já vi, nunca aconteceu comigo. Eu já vi colegas que fizeram essa cagada, né? A promoção era a transferência para Livelo e transferiram para Azul. Então, perderam os pontos, né? Não é que perderam, eles transferiram, mas não ganhou bonificação nenhuma, né? Então, a bonificação que era para Smiles, por exemplo, foi a transferência 1 para 1 para Azul e terminou perdendo a promoção. Não tinha mais pontos para ela poder transferir novamente e aí termina ficando prejuízo. Emitir passagens ou fazer hospedagens com data errada, eu já fiz essa merda aqui. Já fiz uma hospedagem na Livelo, numa promoção muito boa que teve há uns 2 anos atrás, e eu errei o mês. Botei a data lá direitinho, e aí quando eu cheguei no hotel, não acharam minha reserva, e ele pediu para olhar o meu e-mail. Quando eu peguei o e-mail, eu vi que o mês estava errado. Era mês 2, eu botei mês 3. E aí eu tive que cancelar e no saguão do hotel remarcar. Então, muito cuidado com isso. Isso serve tanto para hospedagem quanto para emissão de passagens. Eu já emiti passagens também com horário errado. O cliente pediu um horário 6 da noite, eu emiti 6 da manhã. Deu mó rolo isso. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar bem atento, porque são erros comuns de acontecerem. Fazer uma viagem internacional sem seguro viagem. Isso aqui é essencial que todo voo internacional, nem que seja para a Argentina, você faça um seguro viagem, né? Inclusive, a Europa é obrigatório que você ingresse lá com seguro viagem, né? Tem alguns países que são obrigatórios, a Europa toda é obrigatório, né? Independente de ser altamente recomendável que você faça, porque é barato, cara. Seguro viagem é muito barato pelo benefício que traz. Então, você pode evitar muita dor de cabeça fazendo seu seguro em toda viagem internacional que você fizer. Outra atenção, prestar atenção se for despachar mala, se a tarifa já dá direito e se não vale mais a pena pegar uma tarifa mais cara e que tenha mala inclusa. Calcular a diferença, né? É o caso da Latam, que tem, a partir da tarifa standard, já dá uma mala despachada. Às vezes você vai pagar ali 5.000 milhas a mais, 6.000 milhas a mais. É mais barato do que você pagar, né, uma mala despachada separada, que você vai pagar ali R$150, R$120, né? Então, sempre calcular, né? Geralmente na Latam, essa diferença da tarifa standard é um percentual da tarifa. Então, se a tarifa light é 20 mil, na standard vai ser 25 mil. Agora, se ela for 40 mil, vai ser 50 mil, entendeu? Com a standard. Então, sempre é um percentual, e aí você calcula se vale a pena ou não, né? Aí, se a diferença da standard for R$300, aí é melhor você pegar a light e pagar a diferença, que é cento e poucos reais na Latam, uma mala despachada. Beleza? Outro erro tem ocorrido muito, é comprar em algumas farmácias e aceitar que use os seus pontos Livelo para dar desconto na compra. Então, já tem algumas farmácias, a Drogazil, que tem parcerias com a Stix, né? Em que eles usam seus pontos Livelo para dar desconto, né? Não vale a pena, porque eles pagam, acho que é R$20 no seu milheiro Livelo, né? Seu milheiro Livelo vale muito mais do que isso. A gente compra aí com 50%, ele é 35, né? Em promoções muito agressivas, a 31, R$30, entendeu? Então, não vale a pena de jeito nenhum você pegar o desconto nas farmácias com seus pontos da Livelo. Beleza? Então, pessoal, isso é um apanhadão de erros comuns, né? Tanto para quem está começando, quanto para pessoas mais experientes. Eu cometi um erro há pouco tempo na emissão, que eu comentei no outro vídeo, que a gente emitiu o trecho invertido, né? Teve depois que cancelar e fazer a remissão. Então, sempre prestar muita atenção, porque são muitos detalhes, e às vezes a gente realmente se passa em algum, a gente fica ali na ânsia de fazer logo, aproveitar a oportunidade, que está barata, a transferência está muito boa, sem ler as regras direito, e ver que às vezes perdemos algum passo, que aí vai dar dor de cabeça depois, porque a gente termina perdendo, né, aquela oportunidade, simplesmente porque a gente não seguiu o passo a passo que eles orientavam
né, nas regras, beleza? Então, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!